Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado de histórias, lendas e folclore. Olá! A lenda do Caboclo d'Água é uma narrativa intrigante do folclore brasileiro, profundamente enraizada nas comunidades ribeirinhas, especialmente ao longo do Rio São Francisco, que atravessa os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Conhecido por diversos nomes, como Caboclo d'Água, Bicho d'Água, Rolão, Romão, Romãozinho, Moleque d'Água e Negro d'Água. Esse ser mítico é descrito como um guardião das águas, uma criatura temida e respeitada por pescadores e navegantes. A aparência do Caboclo d'Água varia, conforme os relatos, mas há características recorrentes que o definem como uma figura híbrida entre humano e monstro aquático. Luiz da Câmara Cascudo, renomado folclorista, descreve-o como uma criatura fantástica, de proporções colossais, com um corpo monstruoso. Sua cabeça é disforme, semelhante a uma roda de carro de bois, quando emerge inesperadamente d'água, criando uma visão aterrorizante para canoeiros e viajantes. Em 1912, Manuel Ambrósio, em seu livro Brasil Interior, reforça essa imagem, destacando que o Caboclo d'Água é visto ao luar como uma figura imensa, semelhante a uma casa grande em movimento. Outros relatos, como o de Noraldino Lima, em 1925, apresentam uma descrição mais compacta: baixo, grosso, musculoso, com pele cor de cobre e movimentos rápidos, sempre com um temperamento enfesado. Wilson Lins, em 1983, adiciona que o caboclo tem uma bela musculatura, pele bronzeada e um único olho no meio da testa, conferindo-lhe um aspecto ciclópico. Há também menções de traços reptilianos, com dentes pontiagudos e corpo que lembra jacarés ou crocodilos, segundo descrições de moradores de Mariana, Minas Gerais. Um relato peculiar registrado em alguns sites sugere que ele pode se assemelhar a um macaco grande, forte, peludo, de cor marrom avermelhada, com garras, barbatanas de peixe e um odor fétido. Em algumas narrativas, ele é descrito como um jovem sedutor ou um velho sábio, indicando sua capacidade de mudar de forma, inclusive assumindo a aparência de animais como cavalos, como registrado em Cavalo d'Água. Os nomes atribuídos ao Caboclo d'Água refletem a diversidade cultural das regiões onde a lenda é contada. Além de Caboclo d'Água, ele é chamado de Negro d'Água, especialmente na Bahia, embora esse termo o distinga da entidade homônima da bacia do rio Tocantins, em Goiás. Outros apelidos como Romão, Romãozinho e Moleque d'Água sugerem uma personalidade travessa, enquanto Bicho d'Água e Rolão enfatizam seu caráter monstruoso. A variação de nomes indica tanto a riqueza da tradição oral quanto as nuances regionais, com o Romãozinho sendo por vezes considerado uma entidade distinta, mas moleque, segundo Wilson Lins, em contraste com a visão de Câmara Cascudo, que os trata como a mesma figura. Os locais associados à lenda concentram-se principalmente no Rio São Francisco, conhecido como o Rio da Integração Nacional. O Caboclo d'Água é descrito como morador de grutas profundas no leito do rio, frequentemente cercadas de ouro, o que atraiu aventureiros que, segundo a lenda, nunca retornaram. Ele também é avistado em rochedos no meio do rio, ou bancos de areia em ilhas submersas, sendo um ser anfíbio que raramente se afasta
mais de 100 metros das margens. Regiões específicas como Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, são pontos centrais da lenda, onde uma estátua de 12 metros do Nego d'Água, inaugurada em 2003, foi erguida no leito do São Francisco, simbolizando sua presença. Em Barra Longa, Minas Gerais, outra estátua de mais de 2 metros foi instalada em 2011, durante a festa do Caboclo d'Água, mas desapareceu em 2016, após a tragédia de Mariana, engolida pela lama da barragem da Samarco. Além do São Francisco, a lenda se estende a outras regiões ribeirinhas do Brasil, incluindo Goiás e o Vale do Ouro, em Minas Gerais, onde a Associação de Caçadores de Assombração de Mariana, ACAM, organiza expedições para capturar a criatura. As datas de registros históricos da lenda remontam ao início do século XX. Em 1912, Manuel Ambrósio documentou o mito em Brasil interior, descrevendo suas características e comportamentos. Noraldino Lima, em 1925, no livro No Vale das Maravilhas, detalhou a aparência do caboclo. Em 44, Manuel Cavalcante Proença registrou práticas supersticiosas dos ribeirinhos, como oferendas de fumo. Wilson Lins, em 83, em O Médio São Francisco, consolidou a imagem do caboclo como a entidade mais popular do Rio. Um relato mais recente, de 2013, em Barra Longa, envolve o agricultor Antônio Felipe de Rezende, então com 84 anos, que afirmou ter sido atacado pelo caboclo enquanto pescava, com a criatura mordendo sua perna. Em 2017, a estiagem no São Francisco revelou completamente a estátua do Nego d'Água, em Juazeiro, permitindo que pessoas caminhassem até ela, reforçando a mística local. Avistamentos do caboclo d'água são raros e envoltos em mistério, muitas vezes atribuídos a acidentes inexplicáveis nas águas. Pescadores relatam barcos virados, redes rasgadas ou peixes espantados associados à ação do caboclo. Um caso específico, mencionado em Cavalo d'Água, descreve um pescador que viu a criatura na forma de um cavalo morto boiando, que subitamente reviveu e tentou virar seu barco. Em Mariana, a ACAM organizou caçadas com armadilhas, câmeras de vigilância e até iscas humanas, mas sem sucesso. Esses relatos, embora sem provas concretas, mantêm a lenda viva, alimentada pelo temor e respeito dos ribeirinhos. Para se proteger, pescadores adotam práticas como cravar facas no fundo das canoas, pintar estrelas brancas nos cascos ou esculpir carrancas, figuras monstruosas na proa dos barcos, que funcionam como amuletos. Oferendas de fumo também são comuns, pois acredita-se que acalmam o caboclo, garantindo pescas fartas ou travessias seguras. Uma possível lenda sobre ele conta que ele era um antigo canoeiro, um homem forte e respeitado que vivia das águas, pescando e navegando com destreza. Certo dia, por desrespeitar as forças da natureza, talvez por pescar além do permitido ou profanar as águas com ganância, ele foi amaldiçoado por um espírito ancestral do rio. Transformado em uma criatura anfíbia, meio homem, meio monstro, foi condenado a vagar eternamente pelas grutas submersas do São Francisco, guardando seus segredos e protegendo suas águas. Desde então, o caboclo d'água tornou-se o guardião do rio, emergindo para punir aqueles que desrespeitam suas correntezas, virando canoas e rasgando redes, mas também abençoando pescadores que oferecem fumo e respeitam suas leis. A lenda do caboclo d'água transcende o folclore, sendo um reflexo do respeito e medo que as comunidades ribeirinhas têm pelo poder da natureza. Sua capacidade de controlar correntezas, causar tempestades
ou proteger os rios, reforça sua imagem como um guardião ambíguo que pune os que desrespeitam as águas, mas favorece os que as preservam. Embora não haja evidências científicas de sua existência, os relatos orais, as estátuas e as práticas culturais mantêm sua presença viva, especialmente no imaginário do Vale do São Francisco e além. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.